Olá, mancebos! Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo também. Conforme prometido, nesse vídeo eu vou comentar sobre o conteúdo de calorimetria. Calorimetria, para ser discutido, precisamos retomar a ideia do conceito de calor. Já sabemos que a temperatura de um corpo está relacionada à agitação das partículas que o constituem. Então você tem a representação de uma estrutura atômica, inicialmente a uma temperatura θ0, vai sofrer um aquecimento e então essa estrutura atômica vai passar agora para um estado em que os seus átomos têm maior agitação térmica. Por estarem mais agitados, esses átomos ocupam um maior espaço, ok? Então, isso é traduzido macroscopicamente como um aumento do volume da substância ou do material. Lembrando que essa temperatura final agora é maior do que a temperatura inicial. Então, nós teremos que maior temperatura implica uma maior agitação dos átomos ou moléculas do sistema e, portanto, maior energia térmica. Ainda falando sobre o conceito de calor, vamos considerar dois corpos A e B, a seguir com temperaturas θA e θB, de tal forma que a temperatura do corpo B é menor do que a temperatura do corpo A. Aqui estão eles. A temperatura do corpo B é menor do que a temperatura do corpo A. Sendo assim, espontaneamente, parte da energia térmica do corpo A é transferida para o corpo B, ok? Ou seja, naturalmente a energia passa do corpo mais quente, ok? Para o corpo mais frio, ou com menor temperatura. Eu vou evitar o máximo possível dizer a palavra frio para evitar confusão, mas na verdade então esse raciocínio ficaria: naturalmente a energia térmica passa do corpo que tem a maior energia para o corpo de menor energia térmica. À medida que a temperatura do corpo A diminui, a temperatura de B aumenta. Então está aqui a representação: o corpo de maior temperatura cedendo energia e o corpo de menor temperatura recebendo energia. Essa troca de energia acontece na forma de calor transferido entre os dois corpos. No instante em que as temperaturas de A e B se igualam, dizemos que os corpos atingiram o equilíbrio térmico. Ou seja, equilíbrio térmico é uma situação limite em que se cessam as trocas de energia, e nesse caso em particular, cessa a troca de calor. O fluxo de energia térmica de A para B é interrompido e ambos os corpos ficam com a mesma temperatura, θF. Essa energia transferida de A para B é denominada, portanto, de calor. É a energia em trânsito entre corpos a temperaturas diferentes. Então perceba, quando se fala de calor, é uma energia que está fluindo entre corpos, é um movimento de energia. É muito complicado dizer que um corpo possui calor, porque isso não está no corpo, mas sim fluindo entre um sistema e outro, entre um corpo e outro. Então essa questão do movimento, em destaque aqui com a expressão em trânsito, é muito importante para se entender a dinâmica do conceito de calor. Para avaliar o calor transferido de A para B, usaremos a partir de agora a grandeza representada pela letra Q. No sistema internacional, a quantidade de calor, assim como a energia, é medida em joules, ok? Entretanto, é mais comum medir a quantidade de calor em calorias, ou um múltiplo da caloria é a quilocaloria. Os equivalentes: uma caloria equivale a 4,186 joules e uma quilocaloria é
igual a 1000 calorias. Continuando. Dizemos que um corpo é constituído por uma substância pura se todas as suas moléculas são quimicamente iguais. Assim, uma porção de água destilada, constituída apenas por moléculas de H2O, ou uma barra de cobre, formada apenas por átomos de cobre, são corpos constituídos por substâncias puras. Vamos falar agora sobre calor sensível e calor latente. As substâncias puras possuem um ponto de fusão e ponto de ebulição constantes e bem definidos. Lembrando que nós vamos discutir substâncias puras, tudo bem? Para a água, por exemplo, a temperatura de fusão é o 0 graus Celsius e a temperatura de ebulição são 100 graus Celsius. Ao receber ou ceder calor, um corpo pode sofrer uma variação de temperatura ou uma mudança de estado físico. Destaque aqui, turma, para a palavra ou, porque não vai acontecer simultaneamente as duas mudanças. Ou, ao receber ou ceder calor, muda-se de temperatura ou muda de estado físico. As duas coisas não acontecem simultaneamente. Entretanto, nos corpos constituídos por substâncias puras, esses dois efeitos nunca ocorrem simultaneamente. O que isso quer dizer? Vamos lá. Você tem um certo objeto, ok? E está sendo cedido para esse objeto uma certa quantidade de energia, ok? Então, a quantidade de calor Q provoca uma variação de temperatura Δθ ou ΔT. Ou pode ocorrer uma outra situação. A quantidade de calor Q provoca uma variação de estado físico, ok? Não pode acontecer as duas situações simultaneamente, ok? Sempre uma ou a outra. O calor que provoca a variação de temperatura é denominado calor sensível. O calor que provoca a mudança de estado é denominado calor latente. Cada uma desses dois conceitos vai receber uma letra diferente e será discutido posteriormente. Para uma dada quantidade de gelo, inicialmente a menos 20 graus Celsius, poderíamos ter uma curva de aquecimento a seguir. Então, olha aqui. É muito importante você saber fazer a leitura correta de uma curva de aquecimento. Conforme o tempo passa, ok? O gráfico está te dizendo o que está acontecendo com a substância. Então, você tem inicialmente aqui o gelo a menos 20 graus Celsius. Quando foi fornecido calor para esse sistema, ele sofreu um aquecimento. É o que esse pedaço da curva está dizendo, ok? Depois, no final aqui dessa reta, você tem gelo a 0 graus Celsius. E então, toda a energia que se for fornecida para esse gelo a 0 graus Celsius, agora vai fazer o processo de fusão do gelo. Agora vai acontecer uma mudança de fase. E perceba que nesse pedaço aqui do gráfico, corresponde sempre a temperatura igual a 0. Então, aqui houve mudança de fase. Agora, chegou nesse ponto aqui, a gente só tem água a 0 graus Celsius. E toda a energia fornecida para a substância a partir desse ponto, agora começa a provocar uma mudança de temperatura. Essa mudança de temperatura correspondente a esse trecho aqui, a esse segmento de reta, está representado aqui no eixo Y, ok? Vai de 0 até 100. Então, a substância foi aquecendo, variando de temperatura, ok? Chegou nesse ponto aqui, ok? Você já tem água a 100 graus Celsius. O que vai acontecer agora é que a leitura da reta paralela ao eixo X aqui, que está medindo o tempo, está te dizendo que toda a energia que a água está recebendo está sendo utilizada para vaporização da água, ou seja, a água está mudando de estado físico, ok? E aí, posteriormente, esse vapor ele volta a sofrer uma variação de temperatura. Então perceba, pessoal, cada um desses patamares
corresponde a um processo que a substância está passando. Esse primeiro processo é de variação de temperatura, esse segundo processo é de mudança de estado físico. Esse processo é de mudança de temperatura, esse processo é de mudança de estado físico, ok? Mudar a temperatura e mudar o estado físico não acontecem simultaneamente, é uma coisa ou a outra. Espero ter deixado isso claro para você. Continuando o raciocínio, vamos considerar um dado corpo ao qual fornecemos quantidades diferentes de calor, Q1, Q2, enfim, Qn. Então você tem aqui um objeto e uma quantidade Q1 de calor é fornecida para ele, provocando uma variação de temperatura Δθ1. Uma outra quantidade de calor Q2 é fornecida para esse outro objeto, e aqui vai ter uma variação de temperatura Δθ2. Uma quantidade ainda maior, Qn, é fornecida para esse outro objeto e provoca uma variação de temperatura ΔθN. Bom, admitindo que o corpo não sofra mudança de estado físico, a quantidade de calor fornecida a ele corresponde a uma variação de temperatura, ok? Então, forneceu energia, variou de temperatura, ok? Prosseguindo. Portanto, quanto maior a quantidade de energia recebida pelo corpo, maior a variação de temperatura sofrida por ele. Podemos, então, definir uma grandeza física associada ao corpo e representada pela letra C maiúsculo, a capacidade térmica de um corpo. Por definição, a capacidade térmica de um corpo indica a quantidade de calor que esse corpo deve receber ou ceder para sofrer a variação unitária de temperatura, ok? Perceba, a ideia de capacidade pode te remeter a uma ideia do quanto de calor o corpo contém, mas essa ideia ela não é totalmente certa, não. Ou seja, o conceito de capacidade não está relacionado com uma ideia de volume ou o quanto de calor o corpo consegue comportar, mas sim uma quantidade que indica o quanto de calor esse corpo recebe ou cede. Ou perceba novamente, se tratando de calor, o fluxo de energia. A energia não está no corpo, mas ele está recebendo ou cedendo para sofrer uma variação de temperatura. A definição matemática desse resultado é: capacidade térmica é a razão entre a quantidade de energia recebida ou cedida dividido pela variação de temperatura. A energia medida em caloria, a variação de temperatura em graus Celsius e, portanto, a capacidade térmica é calorias dividido por graus Celsius. Dizer, por exemplo, que a capacidade térmica de um certo corpo é 20 calorias por grau Celsius significa dizer que ele deve receber ou ceder 20 calorias para sua temperatura aumentar ou diminuir em 1 grau Celsius. Então, se ele recebe 20 calorias, ele aumenta a temperatura em 1 grau Celsius, mas se ele ceder 20 calorias, a temperatura dele diminui em 1 grau Celsius. Então a gente teria essa situação. O corpo recebe uma quantidade de energia de 20 calorias, ok? E tem uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Recebendo o dobro de energia, ou seja, 40 calorias, agora você tem o dobro de variação de temperatura. O triplo, 3 vezes a temperatura. Porém, caso se retirasse calor do corpo, sua temperatura diminuiria. Então você teria a situação, tirando 20 calorias, diminuiria 1 grau Celsius. Tirando 40 calorias, diminuiria 2 graus Celsius. Enfim, já podemos definir a grandeza física, a capacidade térmica de um corpo. Mas do que depende o valor da capacidade térmica? Ou de qual fator está sendo relacionado essa capacidade térmica? Para fazermos essa investigação, vamos considerar corpos de massas diferentes, porém constituídos de um mesmo material. Água, por exemplo. Então perceba que agora entra uma jogada com a massa
ok? Então você tem uma massa M1 com uma certa capacidade, uma massa M2 maior do que a anterior, com uma capacidade C2, e uma massa M3 maior do que as anteriores, com capacidade térmica C3. Podemos perceber que, para provocar a mesma variação de temperatura nesses corpos, o corpo de maior massa deverá receber maior quantidade de calor, ok? É aquela ideia que eu disse para vocês a respeito de fazer miojo. Se você faz o miojo com 2,5 copos de água, você precisa fornecer para essa água uma certa quantidade de energia, através do aquecimento com a chama do fogão. Mas se você quer fazer o aquecimento de 5 copos de água, então você vai ter que fornecer muito mais energia para poder fazer o aquecimento dessa água e preparar o seu miojo. Então, quanto maior a massa de água que você esquenta, mais energia será preciso ceder para essa substância aquecer. Assim, o corpo de maior capacidade térmica é o corpo de maior massa. Então, tem uma relação de proporção. Capacidade térmica é proporcional à massa. Para tornar isso uma igualdade, entrou aqui em jogo uma constante, ok? Então nós vamos escrever que a capacidade térmica vai ser igual a massa vezes uma constante. Essa constante ela recebe o nome de constante de proporcionalidade. E aí, especificamente, essa constante vai representar pela letra C minúsculo, ok? E vai receber o nome de calor específico do material. Não confunda calor específico com capacidade térmica. Geralmente os livros trazem essas duas letras, mas capacidade térmica é maiúsculo e o calor específico é o C minúsculo. A unidade de medida do calor específico é caloria dividido por grama vezes grau Celsius. A massa é medido em gramas. Perceba que isso são situações, são exceções das situações do Sistema Internacional de Medida. Massa em quilograma, ok? Aqui já na calorimetria a gente mede massa em gramas. E a capacidade térmica sendo medida em calorias dividido por grau Celsius. O calor específico de um material indica a quantidade de calor que uma massa unitária desse material deve receber ou ceder para sofrer uma variação unitária de temperatura. Ok? Então, o que está escrito aqui é somente uma releitura da unidade de medida do calor específico. O calor específico de um material indica a quantidade de calor, ok? Representado aqui em caloria, que uma massa unitária desse material, ok? Representado aqui pela grama, deve receber ou ceder para sofrer a variação unitária de temperatura. Variação de temperatura medido em graus Celsius. O que significa dizer, por exemplo, que o calor específico da água líquida é 1 caloria dividido por grama vezes grau Celsius, ou que o do ferro é de 0,1 caloria dividido por grama vezes grau Celsius. Vamos analisar as informações com cuidado. Então a gente tem aqui 1 grama de água recebendo 1 caloria de energia, e aqui nós temos 1 grama de ferro recebendo 0,1 caloria. Perceba que, recebendo quantidades diferentes de energia, as duas substâncias, apesar de terem a mesma massa, sofreram a mesma variação de temperatura. Então, essa quantidade de energia que eles estão recebendo por cada unidade de massa, para variar em 1 grau as suas temperaturas, é o calor específico do corpo. Observe que, para sofrer a mesma variação de temperatura, ok? Está representado aqui, massas iguais de água e de ferro devem receber quantidades de calor diferentes. Tudo bem? A água deve receber 10 vezes mais calor do que o ferro, ok? 1 é 10 vezes maior do que 0,1. Agora a equação fundamental da calorimetria. O que nós vamos fazer agora é juntar os conhecimentos de capacidade térmica e de calor específico. Já definimos a grandeza física capacidade térmica de um corpo.
ok? É a quantidade de energia dividido pela variação de temperatura que a substância sofreu. Então, nós vamos reescrever isso como sendo o Q igual a C vezes Δθ. Ou seja, esse resultado aqui, agora ele está isolado, e quem estava dividindo passou multiplicando. Vamos chamar essa representação aqui de equação 1. Definimos também o calor específico de um material C, ok? Tal que capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. E vamos chamar esse resultado aqui de 2. Combinando essa equação com essa equação, nós chegamos na representação de que a quantidade de calor recebida ou cedida é igual à capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Como a capacidade térmica é a massa vezes o calor específico, então, substituindo o C maiúsculo por MC, a gente tem essa relação de que quantidade de calor recebida ou cedida é a massa da substância vezes o seu calor específico vezes a variação de temperatura que ela sofreu. A quantidade de energia medida em calorias, a massa continua medida em grama, calor específico, caloria dividido por grama vezes grau Celsius, e a variação de temperatura em graus Celsius. Essa equação é conhecida como equação fundamental da calorimetria. Ela vai medir as trocas de energia que a substância precisa efetuar para variar a sua temperatura. Analise agora o sinal da quantidade de calor Q. Então a gente vai ter essa relação Q igual a mc Δθ, ok? A massa é sempre uma grandeza positiva, ou seja, não existem valores negativos de massa. O calor específico também é uma grandeza positiva. Perceba que essas duas grandezas positivas estão se multiplicando. Por esse motivo, o sinal de Q depende apenas do sinal da variação de temperatura. Então, se a variação de temperatura for negativa, o Q será negativo, indicando que a substância perdeu energia. Se a variação de temperatura for positiva, isso vai indicar aqui no Q, também positivo, que a substância recebeu energia. Se o Δθ for positivo, ou seja, Δθ maior do que zero, indica um aumento de temperatura, e assim nós vamos ter que, na representação da equação fundamental da calorimetria, a massa é positiva, o calor específico é positivo. Se a variação de temperatura for positiva, igual relatado nesse caso, você tem então 3 números positivos que se multiplicam, dão como resultado um número positivo. Então, o calor recebido é positivo. É essa a interpretação de um número positivo para essa grandeza. No caso do Δθ ser negativo, ok, menor do que zero, indica uma diminuição da temperatura. E para diminuir a temperatura, se você lembrar dos primeiros slides desse vídeo, a diminuição de temperatura é acompanhada de uma perda de energia térmica. Então, a gente vai ter a representação da fórmula da calorimetria, ok? A massa sempre positiva, o calor específico sempre positivo, mas agora a variação de temperatura é negativa. Então fica positivo vezes positivo, dá um número positivo. Mas quando isso multiplica um número negativo, acarreta que vai sobrar aqui no resultado um número negativo. Então você vai interpretar que essa energia acompanhada do sinal de negativo é um calor perdido ou cedido pela substância. O que acontece quando juntamos 2 ou mais corpos inicialmente a temperaturas diferentes? Aquela situação de equilíbrio térmico, tudo bem? Vamos juntar esses corpos em um recipiente que denominamos de calorímetro, por hipótese ideal e adiabático. A discussão desse adiabático aqui ele é importante. Que característica que tem um material adiabático? Calorímetro, recipiente no qual são realizadas as trocas de calor. O calorímetro ideal
tem uma capacidade térmica desprezível, ok? Então a capacidade térmica dele vai ser 0 calorias dividido por grama vezes grau Celsius. Isso aqui seria o calor específico dele. Desse modo, ele pode variar a sua temperatura praticamente sem receber ou ceder calor. Já o calorímetro adiabático, cujas paredes não permitem a passagem de calor, seja de dentro para fora ou de fora para dentro. Então aqui a gente tem um recipiente, ok? Se ele é um calorímetro ideal e adiabático, ok? Ele vai ter as suas paredes impedindo a passagem de energia de dentro para fora ou de fora para dentro. Então, as trocas de energia ocorrem somente entre as duas substâncias que estão aqui dentro. Nós teríamos essa representação em um gráfico de variação de temperatura por tempo, somente a água e o ferro trocando energia entre si, ok? Então, aquela substância que tem maior temperatura vai doar energia, vai ceder energia para aquela substância que tem menor temperatura. Então, você tem aqui no gráfico essa variação de temperatura. A água, a partir de 10 graus Celsius, por exemplo, vai recebendo energia do ferro, ok? Porque ele está a uma maior temperatura. Então, a água vai aumentando a sua temperatura, ok? Às custas da perda de energia térmica do ferro, ok? Até quando essa troca de energia vai acontecer? Até ocorrer uma situação de equilíbrio térmico, em que ferro e água estão a uma temperatura final que é igual para as duas substâncias. Levando-se em conta as características do calorímetro e o princípio da conservação da energia, nós temos o seguinte raciocínio, que a quantidade de energia trocada pela água mais a quantidade de energia trocada pelo ferro tem que ser igual a 0. Ou seja, o que um ganhou de energia, no caso do slide anterior, é o que o outro perdeu de energia. Se você soma o que um ganhou e o que o outro perdeu, o total dá 0 de energia. Generalizando isso, você poderia ter vários corpos trocando energia entre si, e não somente dois. Então você teria que a energia de um corpo, mais a energia do outro, mais a energia do outro. Quantos corpos tiverem, ok? As trocas que ele fizerem, no total vai dar 0. Princípio geral das trocas de calor. Aqui estão algumas referências que eu utilizei para preparar esses slides e esse conteúdo para você. Eu espero que de alguma maneira eu tenha colaborado para que você entenda melhor o conteúdo de calorimetria. Qualquer dúvida você pode deixar um comentário aí no vídeo. Muito obrigado pela sua paciência e pela sua atenção, um forte abraço e até o próximo vídeo.